Olá, começa agora mais um Especiais Fevale. Eu estou com o professor Henrique Serra Padrós, que vai conversar conosco sobre América Latina, especialmente Doutrina de Segurança Nacional e Operação Condor. Tudo bem, professor? Como é que vai lá? Prazer estar aqui contigo. Professor, o que consistiu exatamente a Doutrina de Segurança Nacional e a Operação Condor? A Doutrina de Segurança Nacional constituiu um conjunto de ideias, valores, diretrizes que foram sendo amalgamadas principalmente a partir dos Estados Unidos durante os anos 30 e os anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial. Constituem uma série de formas de percepção de ameaças externas sobre a região América, sobre a América como um todo, né? Mas não só sobre a segurança dos Estados Unidos, mas também a segurança dos países vizinhos. Então, os Estados Unidos, desde aquele momento, eles começaram a desenvolver uma série de formas de atração, de cooptação de simpatias com políticos e principalmente com militares de toda a região, para conseguir criar formas de fidelidade que permitissem um aprofundamento de relações militares, estratégicas e políticas. Em realidade, num primeiro momento, começa mais ainda com a ameaça do velho nazismo, mas a partir da década de 40, no final dos anos 40, década de 50, o anticomunismo já é o elemento norteador da doutrina de segurança nacional. A ideia é de que a segurança nacional passa a ser uma questão fundamental para a preservação dos valores democráticos ocidentais e tudo aquilo que faz parte, digamos assim, da essência da política dos Estados Unidos. Outros países da região, caso do Brasil, caso do Chile também tinham desenvolvido alguns elementos, digamos assim, que vieram a compor essa doutrina, esse corpo doutrinário, né? Ou seja, de forma até autônoma. Mas, inegavelmente, a partir dos anos 50, digamos que o projeto norte-americano, ele junta todas essas vontades que existiam na região, nos protagonistas da região, e praticamente se transforma numa espécie de grande corpo bastante unificado do que será aplicado por toda a América Latina. Então, isso num primeiro momento. Há uma questão fundamental dentro da doutrina que diz o seguinte: mais importante do que a democracia, que aquele vem colocado como o bem superior, mais importante do que a democracia é a estabilidade política para que as relações econômicas elas se desenvolvam de forma mais tranquilas. Isso significa dizer que se a democracia não é compatível com a imposição de uma estabilidade política, a democracia ela pode ser abandonada durante algum tempo. Diante da ameaça comunista ou diante de qualquer tipo de ameaça de questionamento, como realmente se colocou na região nos anos 60, os Estados Unidos e os seus sócios na região coincidiram em que a democracia ela poderia ser postergada enquanto se fazia o saneamento político daqueles grupos contestadores. O que coloca uma contradição. Todos os golpes de Estado que ocorreram na América Latina durante os anos 60 e 70, todos eles acabaram com a democracia, mas todos eles foram dados em nome da defesa da democracia. Então, esse é um grande paradoxo. A Operação Condor, em realidade, é uma espécie de sofisticação dos mecanismos repressivos daquelas ditaduras, então, de segurança nacional. Só para lembrar, o Brasil, a partir de 64, de certa maneira, inaugura os modelos de ditadura de segurança nacional na América Latina, mas a Operação Condor é um mecanismo sofisticado, por quê? Porque significa a possibilidade da união dos sistemas repressivos das ditaduras da região para combater aqueles inimigos internos de cada um dos países que tinham fugido do país para ir para o exílio ou alguma coisa semelhante. Então, a Operação Condor era a possibilidade de atuação da repressão para atingir aqueles que agiam fora de fronteiras. Professor, mas o senhor comentou antes sobre a estabilidade política, mas existiu mesmo a possibilidade nos países aqui do Mercosul de haver um comunismo, a exemplo de Cuba? Concretamente falando, assim, a partir da Revolução Cubana se cria para os Estados Unidos e para a alta burguesia dos diversos países da América Latina se cria um pouco essa percepção de que o comunismo, que até então tinha sido visto como uma coisa muito afastada da região, localizado, enfim,
na Ásia, localizado na União Soviética, localizado em algumas outras regiões muito afastadas, digamos, do entorno imediato da América. A partir da Revolução Cubana, essa percepção mostra que o comunismo pode ser um problema também latino-americano. E os anos 60, sobretudo o início dos anos 60, foram anos de muita radicalização política, radicalização de estudantes e operários, radicalização dos partidos de esquerda e o surgimento como forma, digamos assim, de atuação por parte de alguns setores, o surgimento da opção guerrilheira também, como o caso cubano tinha demonstrado. Então, há uma percepção que será muito exagerada. O anticomunismo, em realidade, ele foi inchado a partir de alguns questionamentos reais que havia na América Latina. Agora, daí a gente dizer que os diversos países eram ameaçados por processos revolucionários, há uma grande distância. De qualquer maneira, a gente não pode negar. O Chile foi um país que, bem no finalzinho da década de 60, ele, através de um processo eleitoral e não revolucionário, ele entra dentro de um processo socialista, né? Revolucionário sim, mas revolucionário de uma forma diferente daquilo que eram os processos conhecidos até então, ou seja, insurreições armadas, guerra de guerrilhas. O Chile tem uma outra história, mas o socialismo também entra com o Chile na região. Professor, segundo o professor Florestan Fernandes, quando os países latino-americanos começaram a ter uma participação mais intensa, tanto política, econômica e cultural, no continente, os Estados Unidos, no caso, através da doutrina de segurança nacional e depois com a Operação Condor, fez com que esse movimento emancipatório regredisse para não prejudicar os seus interesses. É correto essa interpretação? Olha, em realidade, assim, a gente pode colocar isso de duas formas. Olhando a uma certa distância, nós vemos que há uma característica da política externa dos Estados Unidos, no mínimo desde o final do século XIX, tá? Desde que eles resolvem o seu problema interno a partir da Guerra Civil. Tá? Há uma característica da política externa dos Estados Unidos que é de projetar-se permanentemente em cima das fronteiras dos países vizinhos, sobretudo dos países latino-americanos. Os Estados Unidos já tinham incorporado boa parte do território mexicano, de uma forma ou de outra. No início do século XX, os Estados Unidos intervêm sistematicamente na América Central, isso é muito característico também, e durante o resto do século se usa pressão econômica, pressão diplomática, ou seja, todos os meios possíveis para ter influência na região. Agora, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, nesse mundo dividido entre zonas de influência dos Estados Unidos e zonas de influência da União Soviética, o mundo da Guerra Fria, a postura dos Estados Unidos intensifica muito mais essa intervenção que se dá de múltiplas formas. E é claro, a partir do momento em que na América Latina começam a surgir movimentos de questionamento da presença muito forte da economia norte-americana, né? Ou seja, do capital norte-americano, das multinacionais norte-americanas, a partir do momento em que surgem governos ou lideranças políticas ou intelectuais que questionam essa vinculação direta ou indireta dos mecanismos imperialistas de dominação, sejam eles políticos, econômicos ou culturais, inegavelmente que os Estados Unidos começam a trabalhar ou a optar cada vez mais com a possibilidade da intervenção militar. Não direta, nós não temos intervenções diretas dos Estados Unidos, a não ser talvez na Guatemala ainda na década de 50.